Boa tarde, pessoal. Graças a Deus, mais uma oportunidade, de podermos transmitir a palavra de Deus. Eu já quero saudar-vos, antes de tudo, com a paz do Senhor, esta paz tão imensa, que nós sabemos que este mundo não tem para dar esta paz. Esta paz, ela é única, que vem de Deus e está derramada pelo Espírito Santo em nossos corações. Por isso, nós a transmitimos a você esta paz tão gloriosa. Invade a tua alma, trazendo alívio às tuas aflições, às tuas angústias, ao teu sofrimento. Eu quero nessa tarde trazer para você uma mensagem de Deus, na palavra do Senhor, onde a maior preocupação do cristão salvo, entenda bem a palavra de Deus. O salvo, ele se preocupa muito com a sua salvação, ele se preocupa com a sua vida eterna, coisas que a gente que conhece milhares de pessoas por aí fora, a gente sabe que as pessoas elas não estão preocupadas com a sua salvação, inclusive pessoas que vivem dentro da igreja, A maioria das pessoas que vivem dentro das igrejas aí, elas não estão preocupadas com a sua salvação ou não estão preocupadas com a conduta diária que vivem, e muitas delas correndo atrás de 3 coisas básicas: revelação, profecia e dinheiro. E esquecem-se de procurar a vida eterna, a salvação de suas almas. E na verdade, a salvação, ela está acima de todas as coisas. Para nós que somos salvos, para nós que queremos herdar a vida eterna, a salvação é tudo. E além das pessoas correrem atrás dessas coisas, entre aspas, as igrejas, sabendo de que verdadeiramente, as pessoas estão correndo atrás dessas coisas, elas estão como elas estão à procura de negócios. E é o que diz a Bíblia Sagrada, que nos últimos tempos as pessoas fariam negócio com as vossas almas. E é verdade, não é o que está acontecendo? Em quantas igrejas você pode ir hoje, você vai ouvir eles falando em detalhes sobre a salvação de nossas almas. Quantas igrejas você vai? Você pode ver a maioria das igrejas na mídia, inclusive, lá dentro dos programas televisivos, ou até mesmo em canais de internet. São poucas as pessoas, as igrejas, que anunciam o Evangelho e apontam o caminho, sem rodeios. Na verdade, a gente sabe, que o caminho é estreito, conforme disse o Senhor Jesus Cristo. E nesta tarde eu quero te trazer aqui partes desse caminho, desse caminho chamado Jesus, que ele é estreito, tá? Eu gosto muito de te mostrar, na verdade, assim, os pontos aonde você e eu encontramos de verdade, que nesse caminho estreito que Jesus nos deixou aberto, essa caminhada aqui, você vai encontrar inúmeras vicinais aqui. Você vai encontrar atalhos para muitos lados, querendo tirar os teus pés desse caminho estreito aqui, E, pastor, quem é que cria os atalhos? Os atalhos são criados pelas igrejas. As próprias igrejas criam atalhos. Antigamente, a fé, ela era o combustível do cristão. E hoje em dia, boa parte deste combustível está materializado em canetas ungidas. Presta bem atenção agora. Está materializado em canetas ungidas, águas que são vendidas ungidas, marcadores de páginas ungidas, vassouras ungidas, frascos de terra ungida de Israel, águas consagradas e ungidas lá do Rio Jordão, chinelos ungidos, tantas coisas ungidas à fé. As igrejas criaram esse atalho e colocaram para desvirtuar você do caminho.
Inúmeras passagens na Bíblia Sagrada nos mostram uma grande verdade. Aquele eunuco, quando ele veio até Jesus, aquele centurião, quando ele veio até Jesus, dizendo: olha, minha filha está miseravelmente endemoniada em casa. E Jesus perguntou para ele: tu crê que eu posso fazer alguma coisa? Ele: posso, eu creio, então vai, como tu crê que seja feito. E naquele momento ali, ele chegando em determinado lugar, perto das suas propriedades lá, os seus criados vieram anunciar a ele, dizendo: ó, tua filha, tal hora ficou liberta. Foi nesta hora que Jesus havia falado. Mas Jesus não deu para eles: ó, compra essa caneta ungida, vai lá e escreve pro diabo sair, que ele vai sair. Ou compra uma vassoura e varra a tua casa, que vai ficar liberta a tua casa lá. Ou espalhe uma água lá, que vai ficar, a tua filha vai ficar sarada com esse banho ungido. Queridos, isso não é fé. Isso não é fé. Isso são atalhos de uma fé genuína, que te tiram do caminho. Daqui a pouco, quando as igrejas não tiverem mais, porque vai chegar o tempo em que as leis irão proibir esse comércio que estão dentro das igrejas. Em parte falamos e em parte profetizamos. Isso é uma profecia. Estou profetizando agora. Vai chegar o tempo em que a lei vai tirar de circulação esse comércio dentro das igrejas. Porque no tempo de Jesus, quando eles tentaram comercializar dentro da casa do Senhor, Jesus expulsou os cambistas lá de dentro, com as orragens de cordas, dizendo: a minha casa, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, e vocês já têm transformado elas em covis de ladrões e salteadores. Olha quantos escândalos estão aí dentro da mídia, por venda disso, venda daquilo, venda daquele outro lá, arrecadação de milhões e milhões e milhões, e terras que são compradas, mansões, fazendas a perder de vista, tantos bens imóveis que vão ficar aqui. E enquanto isso, dentro das igrejas, as pessoas definhando, passando fome, necessidades, famílias, viúvas, que deveriam ser assistidas aí, né? Andam por aí, mendigando. Perdão, me perdoe a franqueza, mas aqui nessa cidade eu conheço algumas mulheres viúvas, tá? Não pertencem ao ministério que eu pertenço, tá? Estão dentro de ministérios aí, santos e grandes, gigantescos, aí que arrecadam milhões diariamente. Elas estão aí debaixo da torreira de sol, 30, 25, 40 graus, arrastando um carrinho pela rua, uma carrocinha, catando papelão, garrafa, para sobreviver. E ainda quando as miseráveis, não se ofenda comigo chamar de miserável, miserável é uma força de expressão, tá, queridos? Quando elas vão nas suas respectivas igrejas, né, se elas não levarem uma boa oferta ou um bom dízimo lá, elas nem recebem a oração do tal anjo que está ali. Entendeu? Tá entendendo? Então são atalhos que as pessoas querem. Mas eu estou me detendo demais, eu quero entrar na palavra de Deus. Mas é bom a gente dar uma explanadinha por cima para você ver que há tantos enganos nesse caminho. Esse é um dos motivos porque as pessoas, a maioria, estão viradas no mundanismo desgraçado sem terem conhecimento da palavra de Deus. Sem terem conhecimento da palavra de Deus. Hoje você vai ficar esclarecido em partes, claro, se nós formos entrar aprofundadamente, como nós vamos entrar no decorrer do tempo aqui, você vai encontrar coisas estarrecedoras que você vive todos os dias e que vai te levar para o inferno, você nem sabe disso. Tá? Tem muitas e muitas coisas aqui. Né? Faria um negócio de voz nos últimos tempos, é o que está acontecendo. Hoje em dia, se você me convidar para pregar na tua igreja, você me liga 30 dias antes, agendando comigo. Tá? Quanto é que custa no final de semana fazer um trabalho de libertação, um trabalho de salvação de almas lá no teu ministério? Não custa nada. Não custa nada. Tá? Se eu trabalho. Eu sou um trabalhador, eu trabalho na construção civil. Se eu tiver condições do meu bolso de pegar um ônibus, um avião, se for o caso, eu coloco no meu bolso e não cobro absolutamente nada. Mas liga para os tais afamados da mídia, tenta marcar com eles uma pregação de um final de semana, de um sábado, de um domingo, ou os tais cantores de agora, que é uma verdadeira palhaçada,
A maioria é uma verdadeira palhaçada. A maioria é uma verdadeira carnalidade. Tá? Liga para ver quanto é que é. 12 mil reais por uma pregação. 50 mil reais, 80 mil reais para cantar 2, 3 hinos ali. Hinos não, entre aspas, hinos, tá? Que não tem nada a ver. Né? Nem é mais chamado de adoração a Deus, é o show. O show do fulano, da Beltrana, do ciclano, entendeu? Isso é um comércio. Isso é apenas um comércio, tá? Que está por aí a forma de acabar a farra, como disse o presidente Bolsonaro, né? A hashtag a farra vai acabar. Eu tenho certeza que a farra vai acabar também para vocês, né? Essa era vai chegar, a farra vai acabar para vocês. Ou vocês vão ter que viver o evangelho verdadeiramente e fazer a obra de Deus pelo amor. Então até logo para vocês. Tá? Mas vamos entrar na palavra do nosso Deus. Vamos entrar na palavra. E eu quero já esclarecer aqui algumas placas de anúncio que estão nesse caminho chamado Jesus. Vamos ao Apocalipse, capítulo 21. Abra lá, por gentileza. Apocalipse, no capítulo 21. Vamos ver o que diz as sinalizações de trânsito nesse caminho. Se você pegar a BR-116 aqui, você vai encontrar inúmeras placas indicando o caminho, entradas, saídas, pontes, atalhos, perigos, enfim. Você vai encontrar tudo isso, radares, dizendo pare, diminua a velocidade. Assim, neste caminho chamado Jesus, tem as mesmas coisas. E nós vamos dar uma olhada se você não está infringindo algumas leis, se você não está passando por cima de alguns quebra-molas da vida, de qualquer jeito, se você não está acelerando nesta caminhada, ao invés de a placa diz ali 40 por hora, ali o pardal diz 40 por hora e você está 80 por hora. Vamos dar uma olhadinha nas escrituras sagradas. Isso é apenas meramente ilustrativo, tá, querido? Para que você entenda um pouquinho melhor das escrituras sagradas. Apocalipse no capítulo 21, versículo 8 diz assim. Eu vou ler, depois nós vamos explanar essas placas aqui de advertências para nós. Para nós, eu me incluo junto, para nós todos, tá? Diz assim. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Talvez hoje eu não consiga falar da segunda morte. Tá? Não vamos entrar nesse assunto da segunda morte, nós vamos falar da primeira. Vamos falar da estrada hoje aqui, onde nós estamos trilhando este caminho chamado Jesus. Tudo isso aqui são placas de advertência nesse caminho chamado Jesus, que as igrejas têm deixado de lado. As igrejas têm alargado este caminho de tal maneira que você não enxerga mais placa de advertência nenhuma, é só oba, 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 e oba, e oba, né? Em todas as placas está escrito oba, vamos chegar lá, já temos a caminho. E as advertências estão cobertas pelo mato do pecado, pelo mato da hipocrisia, pelos matos do engano, pelo mato da vanglória, pelos matos da riqueza. Cuidado, vamos dar uma examinada aqui nestas palavras aqui, tá? Você não se preocupe, você vai ouvir os cachorros acorda aqui ao redor, tá? É que temos vários cachorros aqui por perto, então eles vão fazer o trabalho deles lá fora, tá? Mas vamos meditar aqui, né? Nas escrituras sagradas. Volta e meia chega gente também aqui, que a gente atende, tá? Volta e meia chegam pessoas aqui, então se você ouvir barulhos de cachorro ou outras coisas mais, não se preocupe, tá? É normal. Aqui não tem europeu, é tudo normal. Vamos aqui explanar, então, essas faixas, essas placas de advertência aqui. A primeira placa que nós encontramos aqui, ela é chamada está escrito assim, os tímidos não devem seguir nesse caminho. Os tímidos não alcançarão o fim desse caminho. Pastor, o que significa tímido? O que significa? Quem são os tímidos? Os tímidos são os covardes. Os tímidos ficarão de fora da Bíblia Sagrada. Os covardes ficarão de fora. Quem são os covardes, pastor Roberto? São aquelas pessoas que elas têm medo de servir a Deus,
por causa da aparência dos seus vizinhos. Elas se preocupam com os seus vizinhos, o que eles vão pensar. Elas se preocupam com o que o pai, a mãe, os irmãos, as irmãs vão pensar. Elas ficam preocupadas com esse tipo de coisa, né? O que vão dizer minhas colegas na escola? O que vão dizer meus colegas de trabalho? O que vão dizer de mim agora que eu sou crente? Né? Eu vou me esconder. Né? São covardes, né? São pessoas covardes. Elas negam a Jesus com as obras, elas negam a Jesus com o testemunho, elas negam a Jesus com a sua boca. São pessoas covardes. E o próprio Jesus disse: quem me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai. Essas pessoas são chamadas de tímidas, ou seja, covardes. Não sei qual é a tua situação, mas se você é uma pessoa covarde, né? Você prefere os amigos do que a Jesus? Você prefere os amigos, né? Manter uma aparência, uma postura diante de teus amigos do que Jesus? Você está com esta grande placa de advertência na tua frente, dizendo assim: os tímidos não chegarão ao final desse caminho. Tá? Os tímidos ficarão de fora. Quanto aos incrédulos, também. Os incrédulos ficarão de fora. Os incrédulos são pessoas que não acreditam nas palavras do Senhor. Não acreditam na existência de Deus, mesmo que todas as provas oculares mostrem. Mesmo assim, as pessoas negam. Não acreditam em Deus. Né? Quantas pessoas que eu já orei que estavam à beira da morte e Jesus alcançou a misericórdia, alcançou a cura para eles. Mesmo elas sendo curadas, elas não acreditam na salvação, elas não acreditam em Deus. Quantas pessoas que já foram libertadas pelo Senhor? Quantas pessoas que já foram libertadas pelo Senhor? E mesmo após estarem libertas, não, porque é como aqueles 10 leprosos lá. Todos os 10 se aproximaram de Jesus, pedindo misericórdia. Nessas alturas do campeonato, eles sabem pedir misericórdia, eles sabem a quem retornar. Quando a água está no pescoço, né? Jesus automaticamente não limpou só aquele que pediu. Ele limpou os 10, curou eles todos da sua lepra. Quantos voltaram para dar graças ao Senhor, para agradecer? Apenas um retornou dos 10. Então você veja bem, é assim que acontece. Mas são os incrédulos que ficaram de fora. Pastor, o senhor não se preocupa? Eu estou preocupado com isso. Porque é outra grande placa dizendo assim: não chegarão ao final. Né? Ainda que tentem. Enquanto viverem na incredulidade, não alcançarão o desafio dessa graça. Está julgando agora, pastor, o senhor é juiz? Não estou sentado aqui como juiz. Tá? Não estou aqui para julgar. Você que não gosta de advertência, você que não gosta de repreensão de Deus, né? Que fica batendo boca do outro lado, fica dizendo que eu estou aqui julgando, desliga, sai desse canal por favor. Procura outros canais de baboseiras que existem bastante por aí fora. Procura outros canais que vai encher teu ego. Tá? Aqui é para pessoas que querem salvação, para pessoas que querem verdadeiramente concertos com Deus, com a sua alma na presença do Senhor. Isso que é importante, sabe? Então, se você não gosta, nem acesse mais nosso canal, por favor. E você vai pecar mais ainda. Nós vamos chegar daqui a pouquinho onde você está pecando aí, tá? Então, os incrédulos ficarão de fora. A terceira pessoa aqui, a terceira placa diz assim: aos abomináveis também não entrarão, ficarão de fora. Quem são os abomináveis, pastor? Vamos agora à Bíblia Sagrada, vamos recorrer às Escrituras Sagradas em Provérbios, capítulo 6 e o versículo 16. Vamos dar uma olhadinha aqui. Nos abomináveis, quem são eles, pastor Roberto, os abomináveis? Capítulo 6 de Provérbios e o versículo 16. Enquanto você procura, eu tomo um gole de água. Achaste lá? 6,16 diz assim: estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª é uma abominação à sua alma. Olhos altivos, é outro estudo aprofundado que daqui a um tempo nós chegaremos lá. Olhos altivos, uma coisa que aborrece o Senhor. Línguas mentirosas, a segunda coisa que aborrece a Deus. Mãos que derramam sangue inocente, a terceira coisa. Coração que maquina pensamentos viciosos, é a quarta coisa. A quinta coisa é pés que se apressam a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentira. E a 7ª coisa é o que semeia contenda entre irmãos, diz a Bíblia Sagrada.
Estas coisas abominam o Senhor, e a sétima é uma abominação. Aqueles que semeiam contenda entre irmãos. Semear contenda. É uma baita de uma placa ali escrito: os abomináveis não chegarão lá. Se você se enquadra aqui, conserte ontem, para ontem, se conserta para ontem na tua igreja, com Jesus Cristo, se conserte enquanto é tempo. Ficarão de fora, Os abomináveis são essas pessoas, então, que praticam essas coisas aqui. Quem sabe estão dentro das igrejas, eu conheço vários que estão dentro das igrejas por aí afora que praticam estas coisas aqui a céu aberto, a céu aberto, de dia claro. Isso é perigosíssimo demais. Estão brincando com a sua alma. É como... você conhece a tal roleta russa? A roleta russa, ela funciona da seguinte forma: é uma arma, um revólver, onde são retiradas todas as balas do tambor e é colocada apenas uma e dada uma rodada ali. Aleatoriamente, aonde a bala ficar, ninguém sabe. Os que vão participar da tal brincadeira, roleta russa, E um após o outro pega aquela arma, mira na sua cabeça, e puxa o gatilho. Se der sorte da bala não estar na agulha, tudo bem. Se deu azar da bala ter caído ali, até logo explode. Então você veja bem, muitos crentes estão brincando de roleta russa com a palavra de Deus. Isso é perigoso, muito perigoso. E são muitos que têm se estrepado no caminho por brincar e achar que é tudo brincadeira, que Jesus é só misericórdia, que Jesus é só amor, que Jesus é só bondade. Ele é tudo isso. Mas ele é justiça também. Se tu não quer que a tua alma pereça no fogo do inferno, por que faz com que os outros caiam lá? Por que induz os outros a cair lá? Se tu não deseja o mal para a tua vida, por que deseja o mal para a vida dos outros? Se tu não quer a desgraça sobre a tua família, por que desgraçar a família dele? Então é assim que funciona. O evangelho do Senhor é esse. Não tem meias voltas, não tem como eu ficar aqui te enrolando aqui. Eu sei que tu está atrás de profecia, de revelação, de dinheiro fácil, de ganhar muita grana, E que eu comece a falar aqui, já profetize para você, já cite 10 nomes aqui aleatoriamente e profetize em cima desses nomes aqui. Eu tenho certeza que na sequência me ligariam. Entendeu? Mas aqui não, nós vamos falar de salvação de nossas almas. Quer profecia, quer revelação? Que tem. Tem profecia e tem revelação também. Mas não atrás de grana, atrás de dinheiro, atrás de fama. Não. Que tem alma, salvação de alma. Os abomináveis, então, ficarão de fora do reino dos céus. Não entrarão, não tem como entrar lá, Quer ver? Abra a tua Bíblia agora em Mateus 12, 33. Está escrito assim. 12, 33. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e seu fruto mau. Porque pelo seu fruto se conhece a árvore. Não adianta as pessoas viverem enganadas, sendo abomináveis ao Senhor. Seja santo, seja santa verdadeiramente na presença de Deus. A abominação, sabe? Ela implica também nas práticas da feitiçaria e das bruxarias. Quem sabe você possa dizer assim: pastor, mas eu não tenho nada a ver com isso, quer ver? Então você pode estar enquadrado aqui nessa placa aqui, e você nem sabe disso. Vamos dar uma olhadinha em Deuteronômio 18, 12. Examinais as escrituras, disse o Senhor Jesus, que vocês encontrarão nelas a vida eterna. 18, 12, diz assim: pois todo aquele que faz tal coisas é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus lança fora de diante de ti. O Senhor te lança fora. Vamos entrar lá. Quais são as abominações? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente. Quando entrares aqui, diz a Bíblia Sagrada aqui no verso: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte espíritos e adivinhação,
nem mágicos, nem quem consulte os mortos, pois todas as pessoas que fazem isso são abomináveis ao Senhor. Então os abomináveis, amados, ficarão de fora das Escrituras Sagradas. Tá? Voltando ali rapidamente, vamos voltar agora aqui no livro do Apocalipse, vamos dar uma olhadinha aqui nas demais pessoas que estarão de fora, né? As demais pessoas que estarão de fora nessa caminhada aqui. Os homicidas. Aqui diz aqui que os homicidas também ficarão de fora. Nossa, as horas passam depressa, né? Os homicidas ficarão de fora. Quem são os homicidas? Aqui. Os homicidas são duas classes de pessoas, tanto aqueles que matam fisicamente, e você vê todos os dias no noticiário, né, os assassinos aí, né, que estão matando todos os dias, quanto aqueles que matam espiritualmente também seus irmãos dentro das igrejas. São os bandidos, os assassinos, os homicidas que matam dentro das igrejas. Os homicidas ficando de fora. Quem sabe lá você não tem vigiado na boa conduta aí? Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui, tá? São aquelas dentro das igrejas onde o irmão aborrece o outro, mata com calúnia, com mentira, com difamação, com perseguição e assim sucessivamente. Quem sabe lá? Quantas pessoas, né? Que muitas das vezes precisam da tua mão, da tua ajuda, da tua oração, né? Quantas vezes um irmão ofende o outro, diz algo sem querer, ou mesmo querendo muitas das vezes, né? Mas vamos levar em conta que foi sem querer. Quantas vezes um aborrece o outro, faz com que o irmão perca a fé. Quantas vezes você está aí na tua igreja, com a tua harpa na mão, a tua harpinha na mão, cantando um louvor ungido e abençoado para o Senhor. Vem aquele obreiro, vem aquele pastor, vem aquele irmão, vem aquela irmã, fala mal do teu louvor, dizer que tu não canta nada, aborrecer você na verdade, entendeu? São homicidas que estão ali muitas das vezes inconscientemente, dele puxar gatilho espiritual, dele puxar gatilho na vida de um, na vida do outro, julgando esse, julgando aquele. Por isso diz Jesus, não julgueis para que tu não seja julgado, porque com a medida que tu julgar, tu serás julgado também. Quantos assassinos estão por aí, muitas das vezes inconscientes dentro das igrejas, sem saber que estão causando males? Eu me lembro que em 91, estava eu feliz da vida, né? Não tinha conhecimento que o Senhor me deu hoje. Eu estava cantando um hino para louvar a Jesus, um hino do Osés de Paula, um cantor abençoado lá, né? Do LP Sem Ovelhas, no passado ainda. Eu estava cantando um daqueles louvores ali para Jesus, sabe? Sentindo a graça, a presença do Senhor, a igreja recebendo, né? Aí a filha de um pastor chegou, quando eu terminei de cantar, me chamou para nós assim: olha, irmão, o negócio é o seguinte, a tua voz é horrível. A tua voz é horrível, tu vai fazer um curso primeiro para depois cantar aqui na igreja. Eu era membro da tal igreja. Sabe o que ia me matar? Ela me matou. Ela enfiou um punhal nos meus sonhos. Ela atravessou uma flechada dos meus sonhos ali que eu nunca mais cantei. Nunca mais cantei, nunca mais quis saber. Eu fiquei tão chateado, tão aborrecido com aquilo ali, porque era pobre. Eu não tinha condições de fazer curso de voz. Depois, no passar dos anos, o Senhor me disse: a unção, filho, ela não vem de curso. A unção para te pregar, para te cantar, para te me adorar, não vem de curso humano nem. Pode melhorar alguma coisa para os ouvidos dos carnais, mas para mim, o que vale é o que eu te coloco na tua vida como unção verdadeira. Essa é a grande diferença. Eu já sinto aqui a presença de Deus. Eu já sinto aqui a unção do Senhor verdadeiramente, porque estou falando, tenho certeza que muitos assassinos, espiritualmente falando, vão ouvir essa pregação. Vão se tocar, vão cair em si. E é uma oportunidade, está escrito stop para você. Pare para você. Nessa caminhada aqui. Você que é exaltado, você que acha que sabe tudo, você que gosta de humilhar os humildes dentro da igreja, está escrito nessa caminhada para você aqui, ó, os homicidas, está escrito bem grande: pare para ti. Refreie a tua língua do mal, diz a Bíblia Sagrada. Se tu recebeu, por que humilhas aquele que não recebeu? Se Deus te ungiu, se Deus te deu graça, por que humilhar aquele que ainda não recebeu do Senhor? Por que desprezar aquele que não recebeu ainda do Senhor uma unção para pregar ou para louvar o seu sagrado nome? A Bíblia chama você de hipócrita. Hipócrita.
Os homicidas, então, queridos, ficarão de fora do reino dos céus. Não entrarão lá. Nossa, olha só como passa depressa as horas, né? Então, os homicidas. Os fornicários agora, quinta, são os fornicários. Outra placa grande. Essa placa aqui é tremenda. Essa placa de advertência nesse caminho é muito grande. Está escrito assim. Os fornicários ficarão de fora. Quem são, pastor, os fornicários? Os fornicários são todos aqueles que praticam sexo antes do casamento. Infelizmente. São aquelas pessoas que vivem na prática do sexo antes de casamento. E para o mundo é uma coisa normal essa prática. O mundo vive amontoado. É uma coisa bem normal esta prática para eles. Mas para cristão que quer morar no céu não deve e não pode ser assim. Tá? Por isso o casamento ele é abençoado até que a morte separe. Só há um casamento. Tá? Só existe um casamento até que a morte separe, ou que haja infidelidade conjugal, que o outro cônjuge não consiga perdoar ou não queira perdoar. A Bíblia não insiste com ele para que perdoe e viva junto. Mas caso contrário, meu amigo, não tem dois casamentos. Enquanto outros estiverem vivos, a Bíblia Sagrada, que o tal vai estar em adultério. Ah, pastor, mas a igreja tal lá diz assim, são os atalhos que eu te falei no começo, né? A igreja tal lá permite casamento lá, fulano não se agradou da mulher, ou a mulher não se agradou do marido, pode largar e pegar outro. São os atalhos que eu te falei, meu querido. Na Bíblia Sagrada, Jesus não deixou nada de atalho para mim e para você. É caminho, não adianta, é caminho. Tá? Ah, pastor, o senhor está julgando? Não estou julgando de novo. Eu estou apenas te mostrando o que diz as Escrituras Sagradas. Eu não estou julgando quem vive dessa maneira, ou quem acha que deve viver. Eu estou dizendo que estão errado e que a Bíblia Sagrada diz que ficarão de fora. Agora você vai acreditar no que diz o homem ou no que disse o Filho de Deus, através do Espírito Santo? Tá? Você prefere dar ouvido ao ensinamento do Espírito Santo na palavra de Deus, ou ao ensinamento que o homem acha nas suas teologias, acha que está certo a maneira que eles estão criando um novo caminho para chegar ao céu? Essas são as placas do oba-oba que eu te falei que tem dentro desse caminho que as igrejas estão colocando, mas não é assim. Não é assim. Isso é uma coisa que logo ali adiante, quando chegarmos a entrar na eternidade, você vai ver que essas placas tormentando por toda a eternidade é os que se perderem. 32 minutos já. 32 minutos. Nós vamos fazer assim, nós vamos dividir. Tá? Essa pregação aqui. Nós vamos dividir essa pregação aqui porque ela é extensa. Tá? Eu quero que você tenha um bom culto na tua casa, um bom ensinamento na tua casa. Anote aí comigo, nós paramos nos fornicários, tá? Nós vamos ver depois, numa outra pregação, os feiticeiros e os idólatras e todos os mentirosos. Aqui nós vamos demorar mais de 1 hora só nesses 3 trechos ali. Um deles aqui se leva mais de 1 dia falando. Então não dá para nós nos explanar, até porque você não vai gastar tanta internet, quem sabe, né? Para ficar 1 hora aí ouvindo a mensagem. Claro, quando se fala de salvação, você não vai ter tempo e nem vai querer gastar a tua internet para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Mas para passar o dia inteiro pesquisando sobre teus ídolos, sobre as idolatrias de homens e mulheres que estão na mídia, claro, você vai gastar, mas é com você e Deus, tá? Então, eu quero agradecer você pela tua paciência de nos ouvir até agora. Guarde bem aí o Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Nós vamos continuar depois aqui, nos feiticeiros aqui em diante. Tá? Nós vamos seguir daqui em diante na próxima live, na próxima pregação que nós formos pregar. Se você quiser, se cadastre aí, se inscreva em nosso canal, né? Se você quiser transmitir essas mensagens a outras pessoas que você ama e que sabe que elas precisam de ajuda espiritual, pode passar adiante, não tem problema, passe adiante, tá? Se você quiser entrar em contato conosco, tá? Você pode entrar em contato conosco. Aquilo que estiver ao nosso alcance de oração em teu favor e de aconselhamento espiritual, você pode entrar em contato conosco, nós estaremos ajudando você a chegar lá. Estaremos esclarecendo alguns pontos aí, quem sabe algumas placas que você não viu ainda que estão encobertas dentro das igrejas, porque boa parte das igrejas, tá? Elas colocam um tapume em cima ali dizendo: oba,
É tudo fácil, tudo simples, e não é assim. Nós vamos ver pelas escrituras que não é assim, tá, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, né? Até a próxima pregação aqui no canal. Como se chama mesmo o canal aqui? Você se lembra como se chama esse canal aqui? Socorro dos Aflitos. E são muitos que estão por aí precisando de socorro do Senhor verdadeiramente. Fiquem todos com Deus, tá? Até a próxima aí, em nome do Senhor Jesus.